Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Eu só conheci a Michelle há um mês, mas foi realmente um mês inesquecível. Eu a conheci quando ela estava cortando o olho do meu bully do ensino médio com uma faca, e ficamos mais ou menos inseparáveis depois disso. Ela era alguns anos mais velha que eu, então é claro que me apaixonei instantaneamente, mas sabia que no fundo estávamos destinados à amizade e pouco mais. Eu sabia disso, no fundo, porque ela deixou claro que morreria em cerca de um mês. Não conseguiria amar uma garota morta, ela dizia. No começo pensei que era apenas uma maneira inteligente de evitar o constrangimento de me recusar, mas em algum momento cheguei perto de acreditar nela. Era apenas algo sobre ela, algo extremamente gratuito, descuidado e sem limites, refrescantemente corajosa, franca e honesta. Quando a conheci, eu estava passando pelo período mais deprimente da minha vida. Eu era constantemente intimidado e menosprezado na escola. Minhas irmãs gêmeas mais novas estavam hospitalizadas, cada uma precisando de um transplante para sobreviver. Jenna precisava de um coração, Chloe precisava de rins, e meus pais estavam ocupados cobrindo as despesas médicas. Acho que todos nós, à nossa maneira, estávamos prestes a desistir e simplesmente deixar ir. Eu fui salvo por Michelle. Não tenho dúvidas sobre isso. Se ela não tivesse aparecido quando Bruno estava me dando uma surra, eu teria me matado naquele dia. Eu estava tão farto disso. Farto da surra, farto do abuso, farto de ficar sozinho. Mas Michelle apareceu do nada, jogou-o contra a parede, bateu no seu nariz até sangrar e começou a arrancar o seu olho esquerdo com os talheres que eu havia mencionado. Ele nunca mais me tocou. Você pensaria que ela teria problemas depois de fazer algo assim, mas isso nunca deu em nada. Bruno alegou que foi um acidente, que ele bateu com uma bicicleta. Acho que ele temia que Michelle o matasse se ele dissesse o contrário. Eu, pelo menos, não tenho dúvidas de que ela teria feito isso. Isso era exatamente quem ela era. Michelle nunca foi à escola. Ela disse que era porque sabia que ia morrer. Por que se preocupar com besteiras tipo escola, então? Não, ela queria aproveitar a vida ao máximo. Chutar idiotas na cara, destruir pessoas que destruíram outras. Ela queria deixar esse mundo um lugar melhor do que o encontrou. E pela sua lógica, isso poderia ser feito exclusivamente livrando-se de gente má, de uma forma ou de outra. Como você sabe que vai morrer? Eu perguntei a ela uma vez. Meu pai diz isso. Ela disse. Todos os dias. E ele cumpre a sua palavra. Ela não explicaria em detalhes, só que ela foi criada sabendo a data e a hora exata de sua morte, até mesmo o segundo. E que era para ser. Isso é o que eles disseram a ela. Na morte, sua vida teria sentido. No começo, eu não pensei muito nisso, sabe? Ela era uma garota maluca e sempre dizia coisas estranhas como essa. Eu estava pensando que tudo seria uma piada bizarra ou algo assim, mas quando o mês chegou ao fim, fiquei realmente preocupado que tudo pudesse ser verdade. Eu me apeguei demais a ela. Cada minuto que eu não estava na escola ou no hospital era passado com ela, e a ideia de perdê-la, minha única amiga, me deixava terrivelmente deprimido. Na semana passada, eu estava realmente nervoso. As gêmeas estavam em péssimo estado e meus pais passavam cada minuto no hospital. Eles ainda não tinham encontrado nenhum doador compatível e o tempo estava se esgotando. Parecia que o meu tempo também estava se esgotando. Os pensamentos sombrios estavam voltando e comecei a imaginar como me mataria caso Michelle me abandonasse. Achei estranho ela nunca ter me convidado para ir em sua casa. Quer dizer, amigos fazem isso, certo? Convidam um ao outro.
Ela esteve em nossa casa várias vezes. Até caiu dormindo no sofá algumas, e muitas vezes assistíamos filmes lá. Assaltávamos o armário de bebidas dos meus pais, nos perdíamos e geralmente apenas nos divertíamos. Mas eu nunca estive na casa dela. Nenhuma vez. Eu nem sabia onde ela morava. Então, uma noite, decidi segui-la. O que havia a perder realmente? Talvez eu pudesse obter algumas respostas dos pais dela ou algo assim. Alguma maneira de explicar por que ela estava tão convencida de que estava morrendo. Talvez eles tenham mentido para ela. Algum tipo de culto. Uma maneira de moldar suas crenças para aceitar o inaceitável. Uma maneira de controlá-la. Eu a persegui por 30 minutos, espreitando nas sombras enquanto ela andava pelas ruas. Quando ela foi para a periferia, comecei a ficar preocupado. E quando ela pegou a trilha estreita pela floresta, eu quase tive um ataque de pânico. Para onde diabos ela estava indo? Pelo que eu saiba, não havia casas num raio de quilômetros. Mais ou menos na metade do caminho na floresta, de repente, a perdi. Era como se ela tivesse desaparecido, sem deixar vestígios. Andei de um lado para o outro, para cima e para baixo, mas simplesmente não havia sinal dela. Por fim, tive que desistir e voltar para casa, minha mente ficando cada vez mais sombria. Lembro-me do último dia como se fosse ontem. Cada minuto disso, nítido, claro e vívido em minha mente. Cada cheiro, cada som, cada músculo se movendo em seu rosto assimétrico. Todos aqueles sorrisos e palavras gentis. Tudo. O último dia chegou e passou. Mas eu não sabia que era o último dia. Se eu soubesse, teria dito a ela o quanto me importava com ela. O quanto ela significava para mim. O quanto eu lhe devia a minha vida e a minha sanidade. Sem ela, eu não estaria vivo. Mas eu não sabia e nunca contei a ela. Eu espero que ela, de alguma forma, tenha percebido isso, que ela pudesse ver isso em meus olhos e ações todos os dias, mas não dá para ter certeza. Ela simplesmente agiu tão normalmente, sabe? Afinal, ela ainda era a Michelle naquele dia também. O mesmo espírito despreocupado, a mesma atitude selvagem. Passamos a tarde fumando maconha, assistindo desenhos bobos, rindo e simplesmente curtindo a companhia um do outro. Mas quando ela saiu, eu sabia que algo estava acontecendo. Eu não sei como. Acho que houve algum detalhe, alguma coisinha que me alarmou, mas depois de repassar e analisar aquele dia várias vezes em minha mente, não consigo pensar em nada. Nada. Mas eu sabia. Então, eu a segui novamente. Dessa vez fiquei mais perto, sempre tendo ela em vista, sempre sabendo exatamente onde ela estava. Ela estava andando consideravelmente mais devagar naquela noite, quase como se soubesse que eu estava atrás dela. Quase como se ela quisesse que eu a seguisse. O ar estava frio e fresco. E sempre que o outono se aproxima, posso sair, respirar fundo e reviver o momento exato em que ela, de repente, virou-se para me encarar. "É isso", ela disse. "Esse é o dia em que eu vou morrer." Ela se aproximou de mim e me entregou um envelope. Era leve, mas definitivamente havia algo nele. Uma carta, talvez? "Você vai precisar disso." Ela acariciou meu cabelo suavemente. "Quando chegar a hora, você vai saber o que fazer com isso." "Eu não entendi", eu disse. "Por favor, só vamos embora. A gente tem que sair daqui." Ela sorriu e me beijou na bochecha. Se eu me concentrar bastante, ainda consigo evocar o cheiro do perfume dela. "Isso é um adeus", ela murmurou baixinho. "Mas você vai entender que sempre foi para ser assim." Eu estendi a mão para abraçá-la quando eles emergiram da escuridão. Duas figuras altas, vestidas com túnicas escuras. Um homem velho e uma mulher idosa, com os cabelos brancos leitosos, balançando suavemente ao vento. Eles tinham uma expressão solene no rosto, do tipo que você vê em funerais. Uma expressão de aceitação à tristeza e ao desespero, porque isso faz parte da vida. Michelle me empurrou com força e, quando recuperei o equilíbrio, já era tarde demais. Sua garganta foi cortada em ambos os lados do pescoço.
Um cruzamento perfeito. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O sangue esguichava, colorindo o marrom opaco da beira da estrada com um tom profundo de carmesim. O casal vestido rapidamente recuou para as sombras, deixando-me agarrado desesperadamente ao corpo sem vida de Michelle, gritando a plenos pulmões, gemendo como um animal na noite fria. Os paramédicos chegaram 10 minutos depois. Eu não tenho ideia de quem ligou para eles. Anônimo, eles me disseram mais tarde. Ela não tinha identificação, então eles me fizeram um monte de perguntas. Eu não sabia a resposta para nenhuma delas. Ela era Michelle. Isso era tudo o que eu sabia. O nome dela era Michelle. Ela era minha amiga e a melhor pessoa que eu já conheci. Eles me deixaram ir com a ambulância até o hospital, mas rapidamente a declararam morta. Ela havia perdido muito sangue, eles disseram. Não foi minha culpa. Não havia nada que eu pudesse ter feito. Isso não me ofereceu muito conforto. Eu estava devastado, totalmente destruído. Os pensamentos sombrios ressurgindo mais uma vez, dessa vez com mais poder do que nunca. O que é isso na sua mão? Perguntou um dos paramédicos. Isso pertence a Michelle? Olhei para o envelope. Estava completamente encharcado de sangue, assim como eu. E então, de repente, me ocorreu. Não sei o que foi, mas foi como ela me contou. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer com isso. Então, sem pensar, eu simplesmente entreguei a ele. Ele meio que o ergueu, como se de alguma forma conseguisse ver através dele, se conseguisse um ângulo melhor, antes de abri-lo com cuidado. Tá bom, tudo bem então, ele disse. Sim, eu tô melhor agora. Ainda tenho problemas para entender o que aconteceu, mas eu tô melhor. Eu cheguei a um acordo com isso, com o fato de que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. E isso me mudou, moldou a minha vida no que sou hoje. Michelle não apenas me salvou, ela salvou toda a minha família, cada aspecto da minha vida. E acho que você está se perguntando o que havia naquele envelope. Talvez você tenha descoberto, talvez não. Era uma carta de doador de órgãos. E no fim das contas, ela era a combinação perfeita para as minhas irmãs gêmeas. Eu não poderia amar uma garota morta, ela disse. Essa é a única coisa sobre a qual ela estava errada. Eu ainda não sou um cara muito religioso, mas todas as noites eu durmo sabendo que anjos existem.